Olá, bom dia, bom dia. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro matinal aqui no Projeto 626. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, este nosso encontro, este nosso bate-papo, para trazermos questões, trazermos assuntos importantes para a minha, para a sua vida, tá bom? É sempre um prazer imenso estarmos aqui juntos e por isso, se você quiser mandar aquele aviãozinho, né, aí no seu celular, ali embaixo, no canto inferior direito, tem aquela setazinha, aquele avião, você manda e vai aparecer aí a rede de contatos, não é? E você pode encaminhar essa live para que mais pessoas possam acompanhar com a gente, assim como está fazendo a Jussara. Bom dia, Jussara, tudo bem? Bem-vinda. Nós vamos sempre trazendo temas importantes. Ora um tema mais light, ora um tema mais profundo, ora nos aprofundamos um pouco mais em alguns conceitos e ora falamos mais superficialmente, ora com cara mais didática, ora com cara um pouco mais motivador e assim por diante, tá bom? Nós estamos falando então a respeito de transtornos de personalidade, não é? Nós nos comprometemos a trazer aqui alguns desses transtornos e assim estamos fazendo, tá bom? Tostesnice também, muito bom dia para você, tá bom? Bem, hoje vamos falar sobre um tipo de transtorno importante que aparece na clínica e é um tipo de transtorno difícil de lidar, não apenas para o profissional, né, para o psicanalista, para o psicólogo, bem como com os familiares, não é? Difícil o diagnóstico, mas nós, com a experiência, com a prática na clínica, vamos entendendo que se trata do transtorno de personalidade esquizoide, não é? Os esquizoides têm alguns comportamentos muito característicos, muito peculiares, que vão, quando vários sintomas juntos vão aparecendo, vários comportamentos vão aparecendo juntos, não é? Nós podemos ir caminhando para este diagnóstico. E a pessoa sofre, ela sofre muito, 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 diferentemente do forclusão ou faraclusão, por exemplo, que é uma espécie de mecanismo em que a pessoa tem um afronto violento com a realidade, não é? Não quer viver a realidade, acaba criando uma própria realidade. O esquizoide tem comportamentos parecidos, não é? E nós vamos entender nesta live de hoje, nesta manhã, tá bom? É sempre bom para você perceber, será que eu reúno esses traços? Será que eu conheço alguém? Será que alguém na minha família? Será que algum amigo meu, uma amiga minha, vem apresentando esse tipo de transtorno e como lidar com ele? Então hoje, transtorno de personalidade esquizoide. Bom, vamos então, esse transtorno de personalidade esquizoide, ele é uma condição crônica e difusa, que é caracterizada pelo isolamento social voluntário e por sentimentos de indiferença em relação a outras pessoas. O esquizoide começa então a apresentar alguns traços, alguns comportamentos de isolamento. Começa a se isolar, sempre havendo uma justificativa, uma desculpa para o fato de estar se isolando. E geralmente, com o isolamento, começa a demonstrar uma certa indiferença em relação ao sentimento do outro. Ser indiferente do outro, nós sabemos, a falta de sensibilidade, a indiferença, a falta de sentimento em relação ao outro, uma dificuldade afetiva de estabelecer laços, digamos assim, não é? Aqueles que vivem com este distúrbio, ou seja, os esquizoides, são frequentemente descritos como... O pessoal fala assim, ó, aquele sujeito ele é distante, ele é afastado, ele é indiferente, ele é frio, ele é insensível. Aquele cara se afasta, é indiferente, frio, insensível, não se incomoda com nada, vive sempre no próprio mundo. Essa é uma característica importante que temos que entender. No popular, estas seriam então as descrições do esquizoide. Este padrão, esse transtorno de personalidade esquizoide, é um padrão invasivo de distanciamento de relacionamentos sociais e uma faixa restrita de expressão não é? No seu emocional. São poucas emoções, poucas coisas provocam emoções de felicidade, de tristeza, de alegria, enfim, são meio distantes, meio afastados emocionalmente.
quando estão nas relações interpessoais. Você está um grupo de pessoas, todo mundo fica feliz, ela fica estranha, todo mundo entristece, ela fica estranha, ela não expressa a emoção, ou tem dificuldade, ou raramente vai expressar emoções, não é? Isso vai começar no início da vida adulta, ali da fase da adolescência para a vida adulta, e são diversos contextos que podem nos revelar o transtorno de personalidade esquizoide. Vamos então, meu querido, minha querida, trazer algumas características deste transtorno esquizoide, tá bom? Bem, como é que eu posso perceber, como é que eu posso avaliar? Não deseja nem aprecia relações íntimas, ou seja, ela não tem muita vontade de ter amigos íntimos, não tem muita vontade de se dar bem com irmãos, com irmãs, com papai, com mamãe, com tio, com vovô, não se preocupa em ter, como nós falamos, meu melhor amigo, minha melhor amiga, aquela pessoa com quem me confidencio, aquela pessoa com quem eu falo, não é? Com quem eu mantenho uma relação mais estreita de amizade. Então não deseja ter essas relações íntimas, porque ela não vê sentido nisso. Parece que o outro não tem nada a lhe oferecer neste mundo de vazio que ela vai viver, não é? Não pense você, minha querida, uma pessoa esquizoide, ele apresenta traços de loucura, traços de esquizofrenia, psicóticos, nada disso. O semblante, o diálogo, a forma de relacionar é absolutamente normal, não é? Através das sessões de psicanálise, das sessões de análise pessoal, vamos entendendo esse tipo de comportamento. São pessoas inteligentes, naturais, trabalham normalmente, só que tem uma dificuldade de estabelecer essas relações íntimas e prolongadas com pessoas, com amigos, com trabalho ou com a própria família. Quase sempre escolhe atividades solitárias. O esquizoide, ele vai sempre procurar desenvolver uma atividade solitária por causa da sua dificuldade de relacionar-se no âmbito familiar, com amigos, com a pessoa mais íntima. Ele sempre opta por ter uma atividade isolada, sozinha, solitária. Aí não depende, não precisa relacionar-se, não precisa envolver-se emocionalmente com outras pessoas. Você começa então até aqui a perceber que um esquizoide sofre nas suas relações, sofre na sua solidão, sofre com o seu isolamento. Ele busca combater isso, mas não consegue combater, porque ele acaba por viver, por optar nesta vida de isolamento, dificuldade em estabelecer relações prolongadas e afetivas. Cassiana, bom dia. Outra questão importante, ele tem pouca, se é que tem alguma vontade de ter relações sexuais com outra pessoa. Essa é uma característica importante também do esquizoide. Tem pouquíssima vontade e quando tem é muito raro de manter relações sexuais com outra pessoa, porque esta pessoa vai, para o esquizoide, invadir a sua intimidade, invadir a sua pessoalidade, invadir vai sugar a sua energia e assim por diante. Então, por isso, elas optam, preferem aquelas que têm relações sexuais, são pouquíssimas relações sexuais, porque seria o máximo de intimidade, o máximo de entrega a este outro, coisa que o esquizoide não é muito chegado. Não quer dizer que ele não mantenha relações sexuais, ele até tem, mas são raras as vezes, raras as oportunidades, e ele precisa ter uma admiração muito grande, muito extraordinária por esta outra pessoa. Falta também amigos íntimos, não é? Aquelas pessoas confidentes que não sejam parentes de primeiro grau. Por exemplo, pai, irmão, as pessoas confiam mais cegamente, digamos assim, quando é irmão, quando é pai, quando é tio, quando é avô, não é? Parentes de primeiro grau. Então elas têm muita dificuldade de criar, de estabelecer vínculos de amizade íntimas. Aquele amigo que a gente conversa, aquele amigo que você bate papo, aquele amigo que você confidencia, que você confessa, que você abre o seu coração. Eu acredito que tanto você como eu temos amigos assim, com os quais temos muita abertura, digamos assim, né? Confiamos plenamente. Claro que são poucos, claro que são limitados, contamos
não enche os dedos de uma mão, evidentemente, não é? Mas o transtorno de personalidade esquizoide impede que a pessoa estabeleça esses laços de amizade com pessoas que não sejam parentes de primeiro grau. Então, meu querido e minha querida, perceba que não chega a ser um antissocial, não é? Como nós vimos na última live. Não chega a ser um transtorno de personalidade evitativa, porque o evitativo, ele evita, mas consegue estabelecer, ele estabelece relações, sempre com o pé atrás, mas estabelece relações. Já o transtorno de personalidade esquizoide, não, ele vai além, é mais profundo. Ele é indiferente, por exemplo, com críticas ou elogios. Já o evitativo, como vimos também numa das lives anteriores, ele se preocupa sim com críticas. O medo dele é exatamente a crítica. Por isso ele evita esses ambientes onde possa ser observado e receber críticas. Já o esquizoide não, ele é indiferente à crítica, ele é indiferente a elogio. Perceba então o quão ele sofre. Gleide, bom dia para você, minha querida. Eleimar Santana, também muito bom dia para você. Bom, outra característica do transtorno de personalidade esquizoide ele mostra frieza emocional, distância ou afetividade limitada. Aqui é muito importante destacar isso, meu querido e minha querida. Tão bom ter esses amigos verdadeiros, amigo em todo o sentido da palavra. É verdade, Jussara, é verdade. Mas quem tem transtorno de personalidade esquizoide não vê assim, não percebe assim, não sente assim, não tem essa necessidade. Então, olha só isso aqui. Mostra frieza emocional, distância ou afetividade limitada. Frieza emocional. Você percebe, por exemplo, eu que sou italiano, quem tem uma ascendência europeia, italiana, por exemplo, quando vai falar alguma coisa, fala: ma Dio, Madonna, Dio Santo, caspita, Madonna mia, ma quello va bene, Dio Santi, porca miséria. Percebe que essa é uma maneira de falar do sentimento, falar com a mão. O italiano quase não fala com a mão, né? Se amarrar a mão no italiano, ele fica mudo, não é verdade? Então, isto é uma manifestação da emoção. Ou aquelas pessoas, por exemplo, que choram facilmente. Você está contando uma história real, uma história triste, a pessoa se emociona, ela se envolve, ela chora, ela vê no contexto. Uma pessoa que está lendo um romance, por exemplo, ela se sente um personagem. Enfim, isso é manifestação de emoção. Você chora, você ri, você fica feliz. Chega para alguém e diz assim: nossa, eu passei no vestibular, por exemplo. O outro fala: uau, que legal, que bacana, não é? Ou quando você está triste por algum fato, algum acontecimento, aquele outro, ele se emociona com você, ele te abraça, ele te acolhe, te pergunta, ele te escuta, te orienta, te aconselha, enfim, te oferece um ombro, te oferece um colo. Já quem tem o transtorno de personalidade esquizoide não sente essas coisas, não tem esses sentimentos, ou se tem é pouco, ele evita então, porque ele tem uma frieza emocional. A coisa dele é mais fria, é mais analítica, ele pretende mais analisar ao invés de se envolver, ao invés de se entregar para as emoções. Então, e por isso ele tem uma afetividade muito limitada. É raro ele se envolver, é raro se apaixonar. E quando o faz, esta paixão, esta emoção, esta relação tende o esquizoide a achar que pertence a ele, que é somente dele. Então vai acabar por desenvolver um ciúme quase que doentio, se assim podemos chamar de ciúme, desta pessoa que não deveria então relacionar-se com outras como se propriedade sua fosse. Você percebe, meu querido e minha querida, que o transtorno de personalidade esquizoide é muito complexo o diagnóstico. Nós temos que entender como diagnosticar isso, né? Outra questão, preocupação excessiva com fantasia e introspecção. Em análise pessoal, nós percebemos que essas pessoas trazem muitas fantasias, constroem verdades dentro de si para fugir do momento atual, porque o momento atual nunca está bom
eu não me emociono, eu não me envolvo, não fico triste, não fico alegre com as pessoas, então passo a idealizar um outro mundo, a fantasiar uma outra realidade, onde lá as pessoas serão maravilhosas, onde lá as pessoas serão bacanas e vão despertar em mim aquilo que eu acho que devo ser. No entanto, acaba criando esta fantasia e são pessoas muito introspectivas, ficam o tempo todo pensando, falam um pouco sobre si, quem está por perto não sabe se ela está triste, se ela está alegre, está planejando alguma coisa, se está com vontade de alguma coisa, exatamente por isso, porque são muito introspectivas, geralmente fechadas e introspectivas, embora consigam em certos momentos dar gargalhadas, falar sobre alguma coisa, algum feito extraordinário, mas dura muito pouco este momento de afetividade, este momento de sensibilidade em relação ao outro ou em relação àquela situação que ela está vivendo. E quem sente demais, qual é o transtorno? Porque todo excesso precisa de análise, não é? Todo excesso esconde uma falta, uma carência, não é, Jussara? Não sei se há uma alegria demasiada, não sei se há uma felicidade com a vida demasiada, não é? Isso não é um transtorno, não é? Isso é uma opção de uma escolha de vida, não é? Bem, segundo Gruntip, que é o psiquiatra que desenvolve os estudos sobre esses transtornos e síndromes que eu tenho trazido aqui nas últimas semanas, o esquizoide é descrito como desligado da realidade, do mundo exterior, em um sentido emocional. Cuidado com esta frase, ele não é que ele é desligado no sentido de ser esquizofrênico ou psicótico, não é nada disso. Ele interage, ele vive, ele trabalha, é uma questão muito íntima, relaciona-se, ele produz, é inteligente, ele consegue ter uma vida normal, exceto por estes sentimentos, exceto por esses comportamentos, exceto por essas atitudes que o levam a isolar-se e a desenvolver pouca afetividade com as pessoas. É claro, é evidente que essas outras pessoas acabarão se afastando dela, não é? Todos os seus impulsos instintivos e esforços são direcionados intimamente perante objetos internos e ele vive uma vida interior intensa que normalmente se revela de uma surpreendente abundância de fantasia e imaginação quando isso se torna acessível mediante observação. Ele passa, portanto, a estar neste momento, neste lugar, com estas pessoas, com esta realidade, e por ser esquizoide e por todas essas dificuldades de relacionamento, de afetividade, ele acaba a idealizar. Lá em tal lugar eu serei feliz, porque lá vivem pessoas felizes. Lá em tal lugar estarei liberta, porque lá tem pessoas libertas. Porque eu li certa vez que em tal lugar as pessoas são assim, 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 assim. Então ele passa a fantasiar e a desejar este lugar. E para ele passa por momentos a ser uma realidade. Embora a maior parte da sua vida fantasiosa e variada seja levada adiante secretamente e à distância. Ele passa então a ter estes desejos, estas vontades, passa a, de certa forma, a vivenciar isso, mas não se abre. Porque ele tem poucos amigos, ele tem pouca relação afetiva. E ele passa então a planejar, a estar praticamente lá, a se ver lá, mesmo estando à distância. É um comportamento, um transtorno de personalidade esquizoide. O indivíduo esquizoide, ele está desligado da realidade exterior a tal nível que ele ou ela sente-se até mesmo uma pessoa perigosa. Ela tem medo, às vezes, de se tornar perigosa. Tem medo, às vezes, de gritar com as pessoas. Tem medo, às vezes, de criar um atrito no ambiente laboral. Tem medo, às vezes, de provocar digamos assim, uma briga na família. Por quê? Porque ela é apática, esta apatia, esta indiferença, este não sentir, este não compartilhar alegria, tristeza, não é? Não ter alguém para contar segredos. Ela começa a achar que eu sou culpada de tudo. Eu sou responsável pela infelicidade, eu sou responsável pelo não sucesso da minha família, eu sou responsável pelo fracasso da minha família. É um tipo de comportamento esquizoide, não é? É uma resposta humana natural, né, deste caso, para fugir
de fontes de perigo e se voltar àquelas mais seguras. Portanto, é sempre ali no seu quadradinho, sempre na sua zona de conforto, não é? Mudou alguma coisa no trabalho, já irrita. Mudou uma chefia, já irrita. Mudaram as funções, já fica irritado. Alguém começa a cobrar alguma coisa, já começa a ficar irritado também. O esquizoide, portanto, ele está preocupado primeiramente em evitar o perigo e garantir a própria segurança. É aquela tal zona de conforto. Embora fantasie realidades diferentes, mas ela prefere evitar ao máximo qualquer tipo de perigo, porque ela quer estar sempre protegida ali no seu mundo, ali no seu canto. E esta proteção inclui um distanciamento da pessoa, uma espécie de outras pessoas, uma espécie de isolamento. Porque se eu estou sozinha comigo mesmo, o risco de eu cometer alguma coisa contra mim é muito menor. E se eu me envolvo com outra pessoa afetivamente, se eu tenho uma relação afetiva, este outro pode oferecer risco para mim. Você percebe, meu querido e minha querida, que o transtorno de personalidade esquizoide, a pessoa, embora não tenha toda essa consciência que eu estou trazendo, este olhar é de um profissional da área de saúde mental, é de um profissional que estuda esse tipo de transtorno, este e outros tipos de transtornos. Nós observamos isso, nós percebemos isso, nós identificamos isso neste paciente, mas ele não consegue se autodiagnosticar, evidentemente, e passa a ter esse padrão de vida. Algumas características fundamentais para que o leigo possa observar. É uma pessoa de poucos amigos íntimos. Pode ter uma relação social até que expressiva, em função de diversos fatores, pode ter uma vida com relações interpessoais, laborais, muita gente convive e tal, mas poucos amigos íntimos. Poucos, quando eu digo apenas dois, não tem relações com os colegas. Dificilmente você vai vê-la gargalhando, contando piada, abraçando, acolhendo outra pessoa. Geralmente está ali no seu canto, com uma certa indiferença na expressão. Se o ambiente é de alegria, não demonstra alegria. Se o ambiente é de tristeza, não demonstra tristeza. Fica aquela cara, no popular chamando cara de paisagem, não é? A dificuldade de confidenciar segredos. Dificilmente vai contar segredos para alguém, não é? Porque desconfia de todo mundo. Dificilmente o esquizoide vai confidenciar alguma coisa, vai confidenciar alguns segredos, especialmente falar sobre esses seus sentimentos. Dificilmente. Já nós, não é? Os que não têm esse transtorno, evidentemente cada um tem o seu tipo de transtorno, mas confidencia, conta. Eu preciso contar uma coisa para você, menina do céu, sabe que ontem eu fui não sei aonde, sabe que já vai contando algumas coisas da sua vida. É o famoso desabafo, não é? Com pessoas que você gosta. Já o esquizoide não, ele tem muita dificuldade de contar segredos, porque ele desconfia de todos. Aliás, em alguns momentos desconfia do próprio sentimento, do próprio comportamento, né? Medo de falar algo que venha comprometer depois. Percebe a situação? A necessidade de atenção permanente. O transtorno de personalidade esquizoide, ele acredita que o outro deve a ele a atenção, deve a ele reconhecimento, deve a ele uma dedicação especial, uma dedicação exclusiva. Ele quer ser orientado, ele quer ser abraçado, ele quer... Veja que é o contrário, né? Dele para fora não, mas de fora para dentro sim. Então quer atenção, quer ser reconhecido, quer aplauso, quer o tempo todo ser alimentado por ações positivas do externo, embora seja indiferente nas suas emoções. Outra questão importante: ofende-se facilmente quando o outro apenas o ensina o certo. Digamos que está num ambiente de trabalho e alguma coisa não sai ali como deveria sair, dentro de uma regra, dentro de um padrão, digamos assim, de qualidade, e o seu superior, o seu chefe, o seu líder, ele vai orientar, vai ensinar a fazer. Ele sente-se agredido na sua intimidade, sente-se violado, porque ele acha que não precisa, que eu já aprendi assim, então assim será. Uma dificuldade de sair do status quo, não é? Porque ele acha que o outro está sempre de olho nele, querendo tirar algum tipo de proveito ou querendo prejudicá-lo. Outra questão importante: a culpa
das coisas que acontecem, das coisas que não dão certo, é sempre quase do outro, porque eu não consigo me enxergar dentro deste transtorno. É sempre o outro que provocou isso. Eu não tenho sentimento porque o outro vai me ferrar. Eu não consigo me relacionar porque o outro vai fazer alguma coisa comigo. Eu não consigo ter uma relação mais íntima porque o outro oferece risco ou porque o outro vai saber de minhas fraquezas e assim por diante e vai se aproveitar de mim. Então é sempre o outro que é o fator de risco, é o outro que oferece perigo, é o outro que vai me deixar infeliz e triste. E uma dificuldade para estabilizar-se, tanto no emprego, tanto com pessoas, tanto em relações afetivas, quanto na própria residência. Vai sempre começar a achar defeito onde está. Digamos que um jovem sai de sua casa para estudar em algum lugar, não é, numa república, logo vai criar atritos com aquelas pessoas, aqueles colegas da república, e começa a reclamar, porque o fulano não sei o quê, porque o fulano faz aquilo, porque o fulano faz aquilo, outra coisa e tal, sempre criando um problema relacional ali, não é? Então as pessoas estão erradas. Digamos que mora sozinha, no estúdio, enfim, num apartamento pequeno, uma kitnet, porque está estudando, logo vai começar a invocar com o vizinho, porque o vizinho de cima faz barulho, porque o vizinho de baixo tem cachorro, porque o vizinho da frente faz um barulho de madrugada quando chega, abre a porta e bate a porta, percebe? Sempre vai ter alguma coisa que incomode. Nunca a paz estará estabelecida, ou esta questão do outro é do outro, porque tudo parece que é contra si. Parece que o vizinho da frente faz barulho para irritar, o vizinho de cima que tem um cachorro é para irritar-me, a briga é para irritar-me, a sirene que passa na rua é para irritar-me e assim por diante. Então tem uma dificuldade para estabelecer-se em relações, em residência ou em qualquer lugar que esteja, até mesmo com a família. E na família, geralmente, todos receberam a proteção dos pais, exceto eu. Todos receberam condições para ser feliz, exceto eu. Né? Então, são alguns comportamentos do transtorno de personalidade esquizoide. É muito importante, Gi Souza, você que chegou agora, leia depois, porque você é terapeuta sexual, né? O esquizoide tem algumas características que interessam a você, não é? Tá aí na sua terapia, tá certo? Meu querido e minha querida, então você perceba que nesta série de lives que eu tenho feito a respeito de síndromes e de transtornos de personalidade, é para que possamos nos entender na relação interpessoal, para que possamos compreender também o outro, para que possamos, de alguma forma, ajudar a este outro que tem um tipo de transtorno, não é? Lembrando que todos nós temos algum tipo de transtorno mais leve, mais acentuado, enfim, todos nós somos neuróticos por essência, por natureza, tá bom? Bem, se você gostou dessa live, eu peço para que envie um aviãozinho. A live vai ficar gravada aqui, ela fica sempre registrada aqui embaixo, não é? Você pode procurar aqui na galeria, você vai encontrar, tá bom? E se quiser depois encaminhar para uma pessoa que você acha importante, que é bom que ela conheça este e outros temas, os vídeos estarão sempre aqui disponíveis para você, tá bom? Um grande beijo. Muito interessante conhecer características desses transtornos, muito mesmo. Obrigado. Valeu, Jussara, ótimo dia para você. Grande beijo e que o seu dia seja maravilhoso. Tchau, tchau.